Olá, você vai prestar MPU? Então vai uma dica aqui para você da Banca CESP. Eu sou a professora Silvia Ferreira, aqui do Alfacom São Paulo, presencial, e eu estou trabalhando aqui com você com as dicas rápidas para que você consiga resolver a sua prova organizadora. CESP sempre traz aquela insegurança, sempre aquele friozinho na barriga, porque você não encontra as alternativas, tem que ser na cara e na coragem, sim ou não, certo ou errado. Então vai uma dica aqui bem bacana que a banca pode cobrar na sua prova. Quando a gente fala necessariamente de funções sintáticas, eu gosto sempre de trabalhar, fazer um esquema bem básico e bem resumido a respeito dessas funções. Então anota aqui, ó, sempre que você tiver uma oração, sempre que você tiver a presença de um verbo, você vai entender que haverá ali a presença de um sujeito, ou seja, aquele que pratica a ação, excetuando a oração sem sujeito, necessariamente há a presença de um sujeito declarado ou implícito, né? O sujeito simples ou o sujeito composto são exemplos de sujeitos claros e explícitos. O sujeito oculto e o sujeito indeterminado são exemplos de sujeitos implícitos. E a oração sem sujeito, é claro, é aquela que não possui sujeito, por ser formada a partir de um verbo impessoal. Segue aqui, depois que você trabalha com a parte de regência, você está entendendo que às vezes o verbo pode ou não pedir um complemento, que nós chamamos de complemento verbal. Nesse contexto, então, eu posso entender que esse complemento pode se ligar ao verbo sem a presença da preposição, ou necessariamente o verbo exigirá em sua regência a presença da preposição. Maria namora João, Maria gosta de ler, ok? Percebeu que nesse caso eu usei o verbo namorar como verbo transitivo direto e o verbo gostar como verbo transitivo indireto. Mas existe ainda a possibilidade de você se deparar com uma informação a mais dentro da oração, que é aquele complementozinho menor que a gente vai chamar de complemento nominal. Vamos trabalhar com a parte da hierarquia. O sujeito manda sempre no verbo. Olha só, o princípio da concordância verbal. O verbo deve obrigatoriamente concordar com o sujeito da oração. O verbo é sempre maior do que o complemento, por isso ele exige, eu quero um complemento, eu não quero complemento, eu quero um complemento com ou sem preposição, ou neste contexto eu quero dois complementos. E aí existe também a situação em que você vai ter um complemento que não deu conta do recado, ou seja, a sua oração continuou sem sentido, todos nós temos medo. Tá bom? Todos nós temos medo. Aí você vai dizer, bom, nós temos medo de quê? Medo é um nome que em sua regência está exigindo um complemento dentro desse contexto. Então o complemento ele vai exigir a presença daquilo que nós chamamos de complemento nominal. A dica para você é essa, complemento nominal será sempre preposicionado e completa sempre o sentido de um adjetivo, sempre o sentido de um advérbio ou sempre o sentido de um substantivo abstrato, desde que esteja numa situação passiva, né? Você tem necessariamente que trabalhar com a ideia de quem está sofrendo a ação, sempre preposicionado. Então vamos lá para a questão. A questão diz assim, ó, o texto necessariamente trabalhava com isso aqui, ó. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre, condutor de energia elétrica. A questão dizia o seguinte, a oração de produzir materiais preciosos, está aqui, ó, de produzir materiais preciosos e o termo de energia elétrica, tá aqui, tô grifando para você, então você já ficou atento porque necessariamente nós temos a presença da preposição. Então vale lá ressaltar que eu preciso entender se isso aqui são complementos verbais ou complementos nominais ou ainda adjuntos adnominais. Ok, vamos voltar lá para o texto, diz assim, ó, quem é capaz de algo. Ok? Isso é adjetivo? Sim, isso é um adjetivo. Ok, todo adjetivo, quando acompanhado de um termo preposicionado, nesse contexto será esse termo grifado ou esta oração grifada está desempenhando a função de complementar o sentido do verbo capaz. Por que a banca faz referência ou ela diz assim, ó, a oração de produzir materiais, porque é a presença de um verbo aqui. Ou seja, todo esse trecho destacado que vem acompanhado de preposição está necessariamente servindo como um complemento nominal do nome capaz, né? Capaz não é nome, então a gente vai considerar isso como um termo ou uma oração que completa o sentido de um nome.
complemento nominal. Quando a gente fala aqui condutor, você já percebeu que isso aqui não é um verbo, é um nome, necessariamente está sendo complementado pelo trecho de energia elétrica. Outro complemento nominal. Vamos para a questão? A questão diz: a oração de produzir materiais preciosos e o termo de energia elétrica desempenham a mesma função sintática? A questão está correta, porque ambas as expressões desempenham a função de complemento nominal. Fica aí a dica para você, até a próxima.